A gente vai continuar nesse tema para ouvir agora o deputado distrital Fábio Félix. Deputado, seja bem-vindo, muito bom dia. Muito obrigado, Bruno. Bom dia aos ouvintes. Bom dia, deputado. Obrigada pela disponibilidade. Bom dia, Mariana. A gente até tentou contato mais cedo com os sindicatos ambulantes, mas a gente não obteve retorno. Mas como o deputado tem feito discursos, tem defendido a categoria na Câmara Legislativa, a gente o convidou para falar sobre essa alternativa encontrada pelo governo do Distrito Federal para os ambulantes da rodoviária do Plano Piloto. O plano apresentado pelo governo, deputado, atende ao que os ambulantes precisam? Primeiro, Bruno, é importante dizer que a gente acompanha essa pauta a partir da Comissão de Direitos Humanos da Câmara Legislativa aqui do DF. Na comissão, a gente recebe uma série de denúncias de violação de direitos humanos, de violência, de truculência nas abordagens, nas retiradas dos ambulantes, não só na rodoviária, como em outras regiões do DF. Seja os ambulantes parados, né, com algum tipo de barraca, estrutura, ou os ambulantes circulantes, que são esses que atuam de forma mais itinerante pela cidade ou pelas regiões centrais. O governo apresenta um plano hoje que eu acho que o primeiro elemento desse plano é tardio, porque a situação que a gente enfrenta na rodoviária do Plano Piloto é uma situação estrutural, mas que esse governo que está aí já acompanha há mais de 6 anos e o próprio governo já sabia dos prazos da concessão da rodoviária. Então era preciso que a gente tivesse antes soluções apresentadas pelo governo do Distrito Federal para resolver o problema. O que nos preocupa agora? Eu acho que a existência de um plano é positivo. Então, a gente precisa criticar, mas precisa reconhecer que o não abandono desse segmento é importante. Então, a existência do plano é sim positiva, mas tem algumas limitações. Uma delas é que a gente tem praticamente 300 ambulantes que atuam trabalhando na região da rodoviária do Plano Piloto. Esses são os dados que os próprios ambulantes me passaram, porque a gente tem esse diálogo com os trabalhadores da área. E aí, nós tivemos a abertura de 200 vagas para esse espaço provisório de 60 dias. O governo abriu 200 vagas. E as pessoas que conseguiram se cadastrar foram cerca de 100, um pouco menos de 100. O secretário de dado concreto aqui, que é diferente um pouco do dado que os ambulantes me passaram. Mas foram cadastradas menos de 1/3 das pessoas que, de fato, tem ali um trabalho histórico na rodoviária. Isso vai gerar uma questão que tem que ser discutida. E qual foi o problema do cadastramento? Os critérios estabelecidos pelo plano do governo. Então, só para citar um critério objetivo, né? A questão do domicílio eleitoral no DF é pelo menos de 2 anos. Muitas pessoas que trabalham na rodoviária moram ali nas regiões limítrofes do entorno. Então, acabam tendo o título eleitoral no entorno. Então, tem gente que tinha o título aqui, às vezes agora teve que mudar para uma região mais barata, pelas dificuldades da vida, de alugar uma casa. E aí foram para a região do entorno e agora não podem, mesmo estando ali há 20, 30 anos na rodoviária, não podem se cadastrar para trabalharem nessa área provisória. Então, essa é uma questão que precisa ser discutida, alguma flexibilização, porque nós estamos falando de um segmento que está num trabalho precário estrutural. Essa é a condição desse segmento que está trabalhando na rodoviária, né? Não tem direitos trabalhistas, é uma ocupação muitas vezes irregular, né? Que está sempre ali sofrendo algum tipo de fiscalização. Então as pessoas não vão ter ali a documentação toda de uma vez que o governo está pedindo. Então é preciso que haja algum nível de flexibilização para que as pessoas, e aí você pega as pessoas que têm maior vulnerabilidade social, essas que vão ter mais dificuldade de levantar a documentação. Então esse é um ponto que eu acho que vale a discussão com o governo. O segundo ponto é a questão da estrutura que vai ser dada. A gente está num momento ainda muito instável do clima no Distrito. Então, qual vai ser a estrutura? Vai ter tenda para as pessoas trabalharem? Algum tipo de barraca? Algum tipo de estrutura? Enfim, eu não sei o governo está apresentando objetivamente, mas os ambulantes me apresentaram essa demanda com uma certa insegurança de que é preciso que haja algum tipo de estrutura também nessa área externa. Obviamente que eles não estão querendo só responsabilizar o governo, eles querem participar desse processo, né, de construção, de empreender ali, mesmo que provisoriamente por esses 60 dias.
mas é preciso que essas alternativas sejam discutidas coletivamente. E aí o último ponto que eu queria destacar é a incerteza para o futuro. Essa incerteza é algo muito objetivo, porque ele não sabe. Esse diálogo com a concessionária é um diálogo com uma interlocução ainda muito pequena, né? Há muito pouco tempo. Então, há toda essa insegurança para o futuro. Agora, do ponto de vista geral, é positivo que haja uma alternativa, e a alternativa hoje é colocar no estacionamento ali da plataforma superior da rodoviária. Mas existem problemas que precisam ser pontuados, porque esses problemas acabam pegando as pessoas que têm maior vulnerabilidade. E deputado, qual seria, na visão do senhor, a solução definitiva para isso? Estou recebendo aqui mensagem de muitos ouvintes, e a gente sabe disso, né, que essa questão dos ambulantes na rodoviária do Plano Piloto é uma questão que vem de muito tempo, né? O nosso ouvinte aqui, Jorge, de Samambaia, está dizendo que chegou em 79 em Brasília e já tinha essa questão dos ambulantes ali naquela região. Outros ouvintes também falando sobre a mesma coisa, né? Desde a década de 1970, o Natanael lembra das ações da polícia, da fiscalização para tentar tirar os ambulantes da rodoviária. A gente tem enfrentado esse problema com uma série de medidas que foram adotadas ao longo do tempo. Eu vou citar rapidamente a própria criação do shopping popular que a gente tem ali às margens da Épia, que foi uma ideia de tentar reunir num determinado espaço ambulantes, não só da rodoviária, mas de outras localidades aqui do Distrito Federal, para tentar regularizar a situação dessas pessoas que tentam, de alguma forma precária, como o senhor disse, empreender. Mas qual seria uma solução melhor para isso, deputado? A gente tem essa ideia provisória, uma possibilidade da própria concessionária arrumar um espaço dentro da rodoviária para essas pessoas, mas a gente também não pode ignorar a própria reclamação de muitos usuários que passam pela rodoviária e que se incomodam também, né, com a presença de muitos vendedores ambulantes de uma forma desordenada ali naquela região. Como é que o senhor pensa para resolver essa situação? Bruno, eu acho que a gente tem que fazer uma olhada aí mais global sobre a situação dos ambulantes, sabe? Primeiro, o que você falou está correto, que os ouvintes da CBN estão falando. É uma questão de longa data. Então, o poder público poderia ter iniciativas mais concretas, mais sólidas para resolver a questão há muito mais tempo. Porque a gente sabe que isso tem a ver, inclusive, com as condições de precarização da vida das pessoas, dos trabalhadores. Então, é um olhar em perspectivas. É o trabalhador que se incomoda passando ali, mas é um ambulante que está lutando para pagar suas contas, para comprar sua comida, pôr comida na mesa. Então, a gente precisa lembrar disso também. Por isso que a minha perspectiva é sempre de defesa dos direitos humanos, mas não é insensível por nenhum lado. A gente precisa olhar para todos os lados. Só que a rodoviária do Plano Piloto, ela tinha uma administração. A administração do poder público. Era uma administração pública da rodoviária que poderia ter organizado esse processo há muito mais tempo, até para mitigar e prevenir os problemas que foram crescendo ali da ocupação irregular, da forma como a ocupação era feita, e esse direcionamento, essa organização não foi feita. Então, acho que esse é um elemento importante, porque, digamos, tem um culpado, tem alguém que tinha a responsabilidade naquele processo e que não tomou as providências concretas que deveriam ser tomadas. Sobre a questão de uma ação definitiva, o que pode ser feito, a gente teve a iniciativa lá atrás do shopping popular, mas aí em seguida retiraram a rodoviária interestadual dali do território da rodoviária, a antiga rodoferroviária foi removida dali. E tiraram, inclusive, órgãos públicos que seriam lotados ali da região. Então, você não usou o local para que tivesse passagem de pessoas. A rodoviária hoje é um locus de ambulante, justamente pelas centenas de milhares de pessoas que transitam naquele local todos os dias e que consomem, de alguma forma, os produtos desses ambulantes. Eles estão vendendo ali, né? Então é preciso que haja uma alternativa, mas que essa alternativa ela seja viável. E para ser viável, eu não vejo outro caminho que não seja na área central. Sendo na área central, é possível fazer um planejamento, uma organização territorial, onde as pessoas fiquem na área, ali organizadas, com uma estrutura mínima de trabalho, com algum nível de, digamos, de organização, de auto-organização. Então, se vai ser um MEI, qual vai ser o instrumento utilizado, né? Como é que vai ser a organização desse processo. É importante também a formalização, então, desde a capacitação, a formalização, então a capacitação no SEBRAE, outras iniciativas são muito interessantes, porque tem um dado, Bruno, que ele é alarmante no DF. Nós temos hoje praticamente o dobro da taxa nacional de desemprego.
Então, a gente está falando de alguns segmentos que vão para o trabalho circulante, para o trabalho ambulante, porque justamente eles não conseguem a inserção no mercado de trabalho. Então, esse é um problema estrutural de empregabilidade na cidade, de renda a partir da empregabilidade e dos tipos de emprego que nós temos. Então, o governo precisa olhar isso como política pública também, mais geral. Olhar para o problema concreto, buscando soluções, e não a solução transferindo as pessoas para um território onde não passa ninguém. Então é preciso dizer isso, né? A concessionária que assume agora vai ter que ter a responsabilidade com a política pública, entendendo que aquele lugar é um lugar de trânsito de pessoas, que não dá para descartar pessoas. Então, na solução definitiva, nós vamos batalhar para que haja uma alternativa para esses ambulantes na região central, onde as pessoas realmente transitam, onde esse espaço construído como feira possa ser utilizado, valorizado, e esses trabalhadores possam ser valorizados. Mas, ao mesmo tempo, o governo precisa olhar para o problema global, que é o problema de desemprego no Distrito Federal. Então, é preciso combater o desemprego para que as pessoas tenham acesso a outras modalidades de emprego menos precárias. Sim. Obviamente que, às vezes, o trabalho ambulante não garante a dignidade que as pessoas precisam ter, né? Elas sofrem violência também na rodoviária. Elas também estão suscetíveis cotidianamente à violência no espaço que passa muita gente, que não tem organização do seu trabalho, que o seu trabalho não é formalizado. Então, tem muitos elementos, muitas camadas. Eu agradeço aqui a participação do deputado distrital Fábio Félix. Muito obrigado pela contribuição, meu caro. Muito obrigado, Bruno, Mariana, e um abraço aos ouvintes da CBN.